Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas e hoje eu vou provar pra vocês que é possível você detestar um livro sem achar ele ruim. Então, antes de começar, aqueles recadinhos de sempre, não se esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tá bem longe dos 4.000, mas estamos atrás disso. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, é muito bom interagir com vocês por aqui e qualquer comentário faz toda a diferença para mim no fim do dia. E hoje a gente vai conversar sobre uma light novel que faz até algum tempo que eu não trago nenhuma light novel aqui pro canal e que vocês estavam pedindo há algum tempo, vários comentários dos meus vídeos antigos falando para eu ler especificamente essa obra. Então, ReZero, Começando uma Vida em Outro Mundo, de Tappei Nagatsuki, é uma light novel que é publicada no Japão, né, em formato impresso, com edição e tudo mais, desde 2014, mas é escrita online desde 2012, então essa versão que a gente tem aqui, que é publicada aqui no Brasil pela editora New Pop, é essa versão de 2014, que passou por um trabalho de um editor, olhando o trabalho do Tappei, ele reescrevendo alguns trechos, modificando algumas partes, ganhando as ilustrações de capa ou interna da edição. ReZero fez bastante sucesso, de modo geral, na comunidade, porque ele ganhou um anime muito bem animado e um grande sucesso em 2016. Só que eu tava enrolando pra ler, apesar de que já tinha a primeira e a segunda edição aqui em casa, porque eu não gostei do anime. Eu basicamente abandonei o anime depois de 3, 4 episódios, nem lembro direito. E nunca mais voltei pra ReZero. Tinha a impressão de que eu ia ter a mesma experiência com a light novel, que é simplesmente achar o protagonista enfadonho, chato e querer que ele desapareça da face da Terra. E basicamente eu tava certo, porque essa é a sensação principal depois de ler a novel, é que o Subaru, que é o protagonista dessa história, ele é um personagem extremamente horrível de diversas maneiras. Então, em ReZero, a gente vai acompanhar uma história até que normal do gênero do Isekai, né, que é esse lance de você é transportado para um outro mundo e precisa viver naquela realidade que você está naquele momento. Então coisas como Digimon é meio que um Isekai, ou o anime do Slime, que também ele renasce como um Slime. Nesse caso aqui em específico, o Subaru ele é levado do jeito que ele é, né? Então ele sai de uma loja de conveniência e quando ele toma consciência de alguma coisa, ele tá num universo meio que medieval, com pessoas com lagartos levando carroças, diversas raças, e ele tá só tipo com um moletom e cabelos de todos os jeitos, então ele não te dá muito sobre aquele mundo e você meio que tem o mesmo nível de conhecimento que o Subaru tem dessa realidade. E nessa realidade o Subaru ele acredita, por ser um grande otaku, que ele vai ter outra característica clássica dos isekais, que é as pessoas que são transportadas para esse mundo, elas têm algum poder especial, elas são tipo algum herói naquele mundo. Ele começa a basear a história que ele está vivendo ali em todos os clichês que ele conhece. Então, ele vai ter o clichê de enfrentar vilões, ele vai ter o clichê de ser salvo por alguém daquele mundo, ele vai ter o clichê de uma personagem feminina que vai fazer uma party com ele, né? Vai fazer um grupo com ele. Ele começa a viver meio como se tudo aquilo ali fosse realmente ter as mesmas experiências que ele já conhece do gênero. Então, é uma obra também que o Subaru é um personagem quase como se fosse um ser humano normal, tipo eu e você, e ele meio que traz os conhecimentos da Terra nossa para essa realidade. E em certa parte ele até que tá certo, ele realmente tem um primeiro embate com vilões meio inexpressivos, ele tem um encontro meio que aleatório com uma personagem feminina, e a partir daí ele começa a descobrir que talvez ele não tenha poderes nessa realidade.
Conforme as coisas vão avançando e ele faz esse grupo com essa menina da capa, que pra ele ela se apresenta primeiro como Satella e depois, posteriormente, a gente vai descobrir que é a Emília. Ele acredita que ele não tem poderes, então ele tá meio tipo, eu tô em total e completa desvantagem nesse mundo em que as pessoas podem usar magia e eu não posso usar nada. Só que ele tem um poder sim, que é o poder do Save Point. Basicamente, se ele morrer em algum momento dessa história, existem Save Points específicos. Não é determinado nesse primeiro volume qual é o quesito que gera um save point para ele, mas se ele morrer, ele volta para aquele ponto inicial e passa a reviver as mesmas coisas, só que ele tem lembrança da linha temporal onde ele morreu, as pessoas com quem ele conviveu, tudo que ele fez é meio que desfeito. Ele volta pro passado e é isso. E então, nesse primeiro volume, a gente vai ter uma história em específico, tipo, como se fosse a primeira aventura do Subaru, que é ele tentando auxiliar a Emília a achar a garota que roubou um emblema dela, tipo um broche dela, e ele vai começar a tentar viver essa aventura de uma maneira que ele seja útil para ela, porque a Emília salva a vida dele num beco em que ele estava apanhando de 3 marginais, e ele acha que ele tem uma dívida com ela. E é exatamente na relação do Subaru com a Emília que eu encontro os principais problemas da obra, mas não problemas no sentido de ser mal escrito ou mal desenvolvido, problemas que me incomodam. O Subaru ele venera a Emília de certa maneira, ele não fica tão claro, mas como ele tem essa sensação de que ele é o herói e ela é a heroína, e eles têm que formar um grupo e ficar unidos, como ele tem essa sensação de que as pessoas precisam estar com ele e as coisas precisam ocorrer de acordo com um script pré-determinado, as relações dele com a Emília são muito dele tentando mostrar o valor dele pra ela, e ela simplesmente não precisa dele. Ela é muito mais poderosa que ele. Ela não precisa dele pra nada, basicamente. E, inclusive, isso vai se estabelecer já nesse primeiro volume. É um pequeno spoiler, mas o Subaru ele vai morrer algumas vezes no decorrer dessa história, até mesmo pra explicar essa mecânica do save point, da habilidade especial dele. Em uma das vezes que ele decide não se encontrar com a Emília e ir direto aonde vai estar ocorrendo a negociação do emblema, a Emília chega lá naquele local, naquele armazém onde isso vai acontecer, muito mais rápido do que na vez que era ele que estava levando ela lá. E aí ele já toma ciência do tipo, era eu que estava atrasando a Emília a chegar até aqui de uma maneira eficiente. Não dá pra dizer que é um jogo de gato e rato, mas entra muito numa situação em que ele só tá sendo uma pessoa extremamente carente e tentando fazer com que a Emília note ele, e a Emília claramente apenas, em diversos trechos ela deixa isso bem claro, incomodada com o jeito como ele fala com ela, como ele se refere a ela, como ele tenta entrar na frente dela para fazer alguma coisa, sendo que ela é muito mais poderosa que ele. Isso me fez lembrar bastante de um jogo, o Braid, se eu não me engano ele é de 2009, que é uma plataforma de quebra-cabeça que também tinha um pouco essa sensação de save point, que o personagem, ele quer chegar até uma princesa e resgatá-la, e o poder dele é voltar no tempo e corrigir alguma ação que deu errado. Se o personagem, você que está comandando esse personagem, pisou num poço de espinhos, você consegue rebobinar e fazer o salto de uma outra maneira para não morrer. E o grande plot twist de Braid, e eu acho que é muito correlacionável com ReZero, é que essa princesa em questão, ela não quer ser salva pelo cara. Na verdade, o cara é um perseguidor dela, é um stalker dela, e ele fica utilizando essa habilidade de retorno temporal para que cada vez mais ele consiga chegar mais longe no intento que é tomá-la para si. E é muito complicado porque a minha sensação lendo ReZero é que o Subaru está fazendo a mesma coisa. Ele aprende com os erros que levaram ele à morte, então ele aprende que ele não pode chegar em algum lugar num exato momento, ele precisa chegar antes, ou ele aprende que ele precisa ter aliados, então ele precisa conversar com pessoas antes, ou então sobre como ele deve tratar a Emília e como se referir a ela por algum nome específico. Ele aprende os erros que levam ele à morte, mas esse aprendizado dele
não faz o personagem em nenhum momento se tocar de que ele é um mala tremendo. Ele simplesmente faz tudo o que ele faz, ele morre, ele volta no tempo, ele tenta as coisas de novo para poder chegar cada vez mais perto da Emilia. O Subaru é meio que um protagonista que é quase um antagonista da Emilia, porque ele é meio perseguidor, ele é meio neurótico, ele é meio desesperado e claramente ele tá atrapalhando ela mais do que tá ajudando. Então a correlação na minha mente enquanto eu ia lendo isso foi muito clara, de que sim, ele tá aprendendo com essas voltas dele no tempo, ele tá aprendendo coisas novas, ele tá aprendendo a se relacionar com outras pessoas, mas em nenhum momento esse aprendizado dele vai servir para ele tratar a Emilia como uma pessoa normal, ou parar de ser um perseguidor estranho da Emilia, ou simplesmente evoluir enquanto pessoa. Ele simplesmente tá fazendo uma rota na qual ele não morra. Isso significa que a obra é ruim? Que ReZero é chato de ler, ou que eu não gostei? Eu acho que significa só que eu não gostei. Ele, apesar de ser em terceira pessoa, várias vezes você vai estar dentro da cabeça do Subaru, vendo os pensamentos do Subaru, e várias vezes você vai estar pensando, meu Deus, esse cara é lunático, mas ele não é mal escrito, muito pelo contrário. É uma light novel que consegue traduzir muito bem mecânicas de videogame numa história que não está correlacionada com o videogame. Esse lance do save point é muito bem abordado, o modo como ele opta por respostas diferentes para chegar a outras conclusões com as pessoas também é muito bem abordado dentro da história. Todas essas mecânicas que a gente está acostumado a ver em visual novel, ou então em RPG, ou mesmo jogos de quebra-cabeça, todas essas mecânicas elas conseguem ser traduzidas de uma maneira literária, e isso é bastante interessante de acompanhar. Eu fico bastante curioso para saber qual é a origem dos poderes do Subaru, quem invocou ele para aquele mundo, ou mesmo se em algum momento a Emilia vai finalmente assassinar ele porque ele não para de persegui-la, mas eu não sei se eu tenho o ânimo para aguentar o personagem por tanto tempo. Apesar de uma das graças da história para uma parte dos fãs é acompanhar as maneiras que o Subaru vai morrer porque ele é um completo idiota, nem isso me dá o prazer suficiente para conseguir aguentar ele sendo extremamente carente com a personagem. Bom, então ReZero, Começando uma Vida em Outro Mundo, tem 416 páginas, é publicada aqui no Brasil pela editora New Pop. Aqui no Brasil começou a ser publicada em 2017, no Japão em 2014, e vocês encontram ele na Amazon em sites especializados de R$ 26,90, R$ 20, fica nessa faixa. Então, acho que sobre ReZero meio que é isso. É uma obra gostosa de ler, é divertido, você consegue ir acompanhando. Se você tem um background de videogame, você consegue ver essa gamificação sendo transformada em literatura de um jeito gostoso. Mas pra mim é uma obra que eu não consigo continuar. Eu entendo que tem obras que vão ter protagonistas detestáveis ou não confiáveis, mas no caso do Subaru, pra mim ele é tudo. Ele é não confiável, ele é chato, ele é carente. Isso acaba sendo um ponto pra mim que me impede de continuar na série. Eu também não consegui continuar com o anime, mas aqui no Brasil, além da light novel, né, da editora New Pop, a gente tem o mangá sendo publicado aí pela Panini, e a gente tem um anime que vocês conseguem assistir na Crunchyroll. Dá pra você consumir ReZero de diversas maneiras. Se você acompanhar pela light novel, tem a vantagem que você vai estar um pouco mais à frente do anime, e é gostoso ler o jeito que o mundo é construído e como as mortes do Subaru geram novas situações. Então, eu acho que sobre ReZero é isso. Os últimos recadinhos são que eu vou deixar na descrição do vídeo o tradicional link para a Amazon, que se você comprar pelo meu link você não vai pagar nada, mas por isso ainda dá uma força aqui para o canal. A gente está na semana em que eu estou fazendo a leitura conjunta com o Paulinho, do canal O Imaginário. Vou deixar na descrição também o link para o canal dele, lembrando que vai ter live nessa semana, vai estar aqui nos cards. Então, eu acho que é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar acompanhando. De mais a mais é isso. Um beijo grande. Tchau.